Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui com a gente. Olá? Hoje vamos mergulhar num tema fascinante: a ciência por trás da extração de ouro. Um tema bem interessante mesmo. A ideia é pegar um material técnico, sabe? Como aquele documento antigo do DNPM-CETEM, de 86, sobre metalurgia extrativa do ouro, Sim, um clássico. e tentar ligar os pontos. Para quem já está ali na prática, no dia a dia, a gente quer entender o porquê de certas coisas funcionarem. Exato. Conectar a experiência de campo com a ciência por trás. Vamos lá, começando pelo básico. As propriedades do ouro que, assim, muita gente já sente na prática. Aquele peso específico dele, né, bem alto. Sim, entre 15,5 e 19,3 gramas por centímetro cúbico é bastante. Pois é, e isso não é só um número. É a base científica para métodos como a bateia, a calha, métodos gravimétricos, certo? Com certeza. É a gravidade fazendo o trabalho de separar o que é pesado. E tem afinidade com mercúrio também. Ah, amalgamação. Isso explica como se pega as partículas maiores? E exatamente, essas são as propriedades físicas, bem diretas. Mas aí entra a química, né? Principalmente no processo moderno com cianeto, a cianetação. A cianetação, já ouvi muito falar. Então, aqui a ciência por trás é bem legal. Lá em 1846, o Elsner viu que precisava de oxigênio. Sem oxigênio, a coisa simplesmente não dissolvia o ouro. Oxigênio? Interessante. Não é só o cianeto, então. Não mesmo. E depois o Budlander sugeriu que era um processo em etapas. Isso tudo dá a base científica para a gente entender por que certas condições são tão importantes lá na planta. Então, simplificando, é tipo uma corrosão, mas que precisa dos dois, cianeto e oxigênio. Exato, uma corrosão eletroquímica. Precisa dos dois. Tem até uma proporção ideal que o estudo menciona. Tipo, 6 partes de cianeto para uma de oxigênio, para acelerar tudo. Ah, por isso aquela agitação toda nos tanques. E a aeração. Não é só para misturar. Não, é para garantir que o oxigênio, esse parceiro químico, esteja ali, disponível para a reação acontecer direito. Faz todo sentido. E isso leva aos ajustes que o pessoal faz na prática, né? Muitas vezes na base da experiência. Pois é, mas esses ajustes têm uma explicação científica bem clara. Pega a granulometria, por exemplo. Moer o minério. É chave para liberar o ouro, né? Expor ele? Isso, a liberação. Só que tem um mas. Ah, já imagino. Se moer demais, dá ruim. E exatamente. Moer fino demais pode expor outros minerais indesejados, os tais cianicidas. Que consomem o cianeto à toa, né? Bem alto, entre 10,2 e 11,2. Isso é, nossa, fundamental. E por que tão específico? É pela velocidade? Também, mas o ponto principal é a segurança. Se o pH cai muito, forma gás cianídrico, o HCN. Extremamente perigoso. Nossa, Por isso adicionam cal. sempre. É procedimento padrão. E a concentração do cianeto em si, né? Geralmente baixa, 0,05% a 0,15%. E mais que isso não adianta. Curiosamente, pode até atrapalhar. Talvez por aumentar demais o pH ou outras reações secundárias. Entendi. E aqueles minérios mais complicados, os refratários, a ciência explica? Explica assim. Alguns minerais tipo pirita, galena ou até matéria carbonácea, sabe? Eles podem roubar o cianeto ou o oxigênio. Ou até formar uma capa no ouro. Exato. Formar uma película que impede o cianeto de chegar no ouro. Aí a extração fica difícil, o minério é refratário. Entendi. E essas ideias valem para diferentes técnicas, imagino. Tem a percolação, Sim, usada para material de baixo teor, rejeitos, lixiviação em pilha, por exemplo. que é mais simples, mais barata, mas a recuperação não é total. Algo como 60%, 80%. Por aí. Depende muito da porosidade como uma solução passa pelo material. Agora, para minérios mais ricos, Aí é agitação em tanques, né? Processo mais intenso. isso, mais complexo, mais caro, mas aí a recuperação pode chegar bem perto de 100%. É o que as grandes minerações usam. Ok, o ouro tá lá, dissolvido na solução. E agora, como a gente pega ele de volta? Bem, basicamente 2 métodos principais se destacam. O mais antigo, clássico, é a precipitação com zinco, o Merrill-Crowe. Zinco? Como funciona? Vira metal sólido de novo. Ah, interessante. Mas tem alguma exigência? Sim, a solução tem que estar bem límpida, sem sólidos e sem oxigênio dissolvido, senão atrapalha. E a alternativa mais, digamos, moderna? É o carvão ativado.
Material incrível, super poroso. E ele faz o quê? O complexo de ouro e cianeto que está na solução. Ele gruda na superfície do carvão. Adsorção. Gruda. Adsorve. A grande vantagem é que dá para usar direto na polpa. Aquela mistura de minério moído com solução. São os processos CIP e CIEL. Não precisa filtrar antes. Ah, isso facilita muito. E usam qualquer carvão, não? O de casca de coco é muito bom, bem resistente. Depois, claro, tem que tirar o ouro do carvão, que é a dessorção, outro passo. Entendi. Então, assim, resumindo, conhecer a ciência oxigênio, pH, tamanho da partícula, o que atrapalha e ajuda a entender por que as práticas funcionam, né? Exatamente. Faz essa ponte entre o saber fazer, o empírico, e a explicação técnica, o porquê. É dar sentido à prática. Perfeito. E só um pensamento final. Essa ciência não parou lá em 86, né? O próprio documento já falava de outras coisas, biolixiviação, tioureia. Outras formas de dissolver o ouro? Sim, mostrando que a pesquisa continua. O aprofundamento científico sempre permite refinar o que já se faz, buscar jeitos melhores, mais eficientes, talvez até mais seguros. É um incentivo para continuar buscando informação, entendendo os fundamentos. Com certeza. Um lembrete de que sempre há mais a aprender. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Foi ótimo discutir isso.